Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Vamos continuar fazendo coisas de Páscoa para enfeitar a nossa casa? Eu fiz esse quadro maravilhoso com essa moldura, que era uma moldura de espelho que eu encontrei por aí e trouxe para casa, guardei faz tempo, nem lembrava da existência dela. Aí fui procurar alguma coisa para fazer o meu projetinho de Páscoa e achei essa moldura lá na minha despensa. Pensa que coisa legal! Arrumei essas madeirinhas, tem algumas dessas madeirinhas que vieram lá de Bela Vista do Piauí, da viagem que eu fiz com a minha mãe. Essas duas aqui eu trouxe de lá. Não é interessante? Tem muita história esse quadro para contar. E aí eu tinha impresso essas figuras para fazer transfer numa outra técnica, mas ficaram tão lindas que eu fiquei com medo de estragar e resolvi fazer esse quadro. Gente, não ficou lindo aqui no meu cantinho do café? Eu ia pôr nessa parede, mas essa aqui é a parede que eu vou fazer, a parede de pratos, vai ser uma outra história que depois eu vou contar pra vocês. Por enquanto, ele vai ficar aqui, ficou maravilhoso, eu não sei se eu vou desfazer ou não, eu gostei muito dos coelhinhos, independente de ser coisas de Páscoa ou não, eu vou achar um lugarzinho pra ele. Quando eu for fazer minha parede de pratos, por enquanto ele vai ficando por aqui. Ficou muito lindo, não ficou? Você também consegue fazer. Vem comigo, bora fazer artesanato? Bom, pessoal, essa moldura eu encontrei na rua aqui perto de casa, faz muito tempo, guardei ela ali na minha despensa. Ela era arredondada na parte de cima, na parte de baixo tinha essa ripa aí pregada que eu tirei, porque eu queria fazer ela igual. Podia deixar do jeito que tá quadradinho embaixo? Podia, se eu fosse usar ela nesse sentido, mas eu queria usar no outro sentido que era mais alto. Ela não é quadrada, um lado é maior que o outro, eu queria usar no sentido contrário. Então depois eu arredondei esses cantos aí, eu pensei que eu tivesse gravado inclusive, mas não apareceu não, mas eu arredondei com a tico-tico esses dois cantinhos. Eu desenhei o círculozinho lá nos cantos com a fita crepe, não foi nada assim muito elaborado, e cortei e depois passei uma esmerilhadeira. Nesse momento aí eu estava cortando as madeirinhas do tamanho certo para encaixar, e que eu queria fazer como se fosse uma janelinha, uma divisão no meio e duas divisões para poder colocar os desenhinhos, que eram os desenhos que eu tinha mandado imprimir de coelhos. Vocês vão ver que eles são menores lá na frente e depois eu vou ter que adaptar aí um papel embaixo, porque eu ia fazer uns quadrinhos diferentes, pequenos, uns porta-retratos, uns quadros que eu ia criar uma técnica para fazer sem comprar os porta-retratos. Mas a técnica que eu queria fazer de transfer não sabia se ia dar certo com o papel, achei a impressão muito linda, fiquei com medo. E eu tinha pensado em fazer esse quadro aí com umas estampinhas e com umas rendas. Aí eu peguei e juntei as duas ideias que eu queria fazer numa só e resolvi colocar os coelhinhos. Cortei aí na minha máquina maravilhosa as madeirinhas do tamanho certo. Eu precisava de fazer um fundo, né, pro quadro. Gente, o ideal que eu queria mesmo era um MDF ou aqueles forros de armário, de guarda-roupa, vocês têm, como é que chama aquela madeira? Compensado. Sei lá, eu queria um negócio daquele pra colocar na madeira, mas eu não tinha. Mas eu tinha essa caixa aí de um umidificador que a minha filha me deu, maravilhosa, que eu não sabia pra que eu tinha guardado, mas ela sabia. Porque foi certinho, bati o olho na caixa, falei, é você, minha filha. Aí cortei ela do tamanho, marquei aí por dentro, tive que cortar um pouquinho maior do que essa marca que eu fiz, porque tem um lugarzinho da moldura onde que ia o espelho e é onde que eu vou colar esse papelão. Esse papelão ainda é meio grosso para poder pregar as figurinhas, eu não vou pregar diretamente nele, vocês vão ver lá na frente como foi que eu fiz. Ele é só um fundo mesmo, para poder eu colar em cima o negócio que eu ia colocar. Eu não vou colocar vidro nem nada, se você tiver uma porta de armário, alguma coisa assim que já tem vidro, se for transparente, fica maravilhoso para fazer e não ter problema de sujar nem nada, mas eu não vou colocar, vai ser assim, normal, porque vidro é uma coisa muito complicada de trabalhar. Aí eu cortei aí bem direitinho, mas depois ainda ficou um pouquinho maior do que o que eu precisava. Depois eu tive que fazer dar uma paradinha. Mas foi bem tranquilo, gente. Colei nessa parte aí, ó. Tive que fazer um recortezinho aqui e ali pra poder encaixar. Mas deu tudo certo. Colei a parte marrom pra frente, né? Porque a parte de trás é azul e não posso cobrir isso. Bem que não ia fazer a menor diferença nesse meu quadro aí, gente. Porque eu vou colocar coisas por cima, vocês vão ver depois, mas eu coloquei essa parte pra frente, porque se aparecer alguma beiradinha não aparece, não percebe. Fui adaptando aí até caber direitinho e colei com cola quente. Foi bem tranquilo, é bem simples, eu não preguei nada. Se fosse uma madeirinha, que nem eu queria fazer com as madeiras de forro de armário, aí sim eu ia bater uns preguinhos. Eu peguei a escova lá do tanque, dei uma limpada na moldura, ela tava meio suja, empoeirada, guardada há muito tempo. Porque eu vou deixar ela bem rústica assim mesmo, eu não vou lixar
eu vou passar só uma tinta. Tá vendo aí a hora que eu passei esmerilhadeira nos cantos? Pra mim que tinha gravado, já procurei, não achei. Vira e mexe acontece isso. Eu acho que foi a hora que meu celular descarregou. Que eu tava gravando, cortando aí esses cantos com a tico-tico. Aí eu só dei uma esmerilhada pra dar uma aparelhada, ficar parecido com os outros cantos, gente. Mas se prestar bastante atenção, vai ver que não ficou tão redondinho, igualzinho, não. Ficou bom? Ficou. Não ficou perfeito, não. Aí eu peguei essa tinta Chalk, que é a tinta que eu uso pra pintar tudo. Eu comprei pra reformar meus criados, aliás, minhas mesinhas de cabeceira. E até hoje não fiz isso, mas eu uso a danada da tinta pra tudo. A hora que eu resolver pintar as mesinhas, não tem tinta suficiente. Mas é uma cor incrível, eu amo azul, gente. Vocês já devem ter percebido, né? Ele é um azul bem tranquilo, chama... Ai, deu branco, não vou lembrar agora, não. Olha só, tá ficando lindo, né? Primeiro eu pintei por trás, na parte onde vai encaixar o papelão, porque eu precisava colar ele. Mas eu queria proteger a madeira de dar algum bicho, alguma coisa. E aí eu passei primeiro desse lado, dei uma secada com o secador para poder pregar meu papelão e depois eu pintei dos outros lados. Essa parte foi bem tranquila, eu passei só uma demão mesmo, que a minha intenção é depois dar uma desgastada com a esmerilhadeira para ficar parecendo antigo. Então eu passei só uma demão mesmo, foi ótimo, ficou perfeito, gente, bem tampadinho. Daí eu passei na parte de lateral também por fora, para poder na hora que virar já ficar faltando pintar na frente. Tá vendo? E dei uma secada, que nem eu falei pra vocês, pra dar uma acelerada, porque eu não tinha muito tempo pra ficar fazendo isso, não. Minha vida tá bem corrida, eu tô fazendo o vídeo quase completamente no sábado. Às vezes, quando tem que comprar alguma coisa ou e tal, as impressões, por exemplo, faz tempo que já estavam impressas. Que eu pedi pra minha prima imprimir umas coisas pra mim e coloquei os coelhinhos juntos. Mas a parte das molduras, eu não sabia nem o que era isso que eu ia fazer. Eu tava com uma ideia de fazer umas molduras com papelão, pra imitar molduras de madeira mesmo. E depois, na última hora, eu pensei, gente, quer saber? Eu vou juntar aquela ideia que eu tava querendo fazer do quadro de janelinha e fazer com os coelhos. Depois, se eu cansar e se eu quiser voltar para a ideia original, eu tiro esses negocinhos de coelho e faço com outras coisas. Aí a gente reutiliza essa moldura, que ela é maravilhosa. Uma só. A história dessa moldura, gente, é bem interessante. Eu falei que eu achei ela por aí, mas não foi bem assim. Tinha uma serraria, não é bem uma serraria, uma marcenaria, mas era mais rústica, como é que chama? Carpintaria, de um senhor aqui perto da minha casa, mais perto da casa da minha sogra, uns 3 quarteirões daqui. Ele fazia reforma de móveis, fazia um monte de coisa legal. E um tempinho atrás, eu acho que 1 ano ou 2, esse senhorzinho morreu. Eu não sei do que é, eu não tenho conhecimento com ele, eu conhecia porque eu já reformei algumas coisas lá, já pedi umas madeiras lá, já perguntei umas coisas e tal. Mas eu não conhecia muito bem ele não, sei que eu fiquei sabendo que o senhorzinho morreu. Aí provavelmente venderam o terreno dele, lá era cheio de coisas assim de reciclagem. Um berço que tá ali na minha despensa que eu coloco madeira dentro, trouxe de lá, essa moldura aí, um monte de pedaços assim que tem desenhado na madeira, que eu faço coisas de vez em quando, torneados, eu trouxe de lá. Um belo dia eu tava passando na rua e eles tinham jogado tudo que tinha lá na rua, sabe? As madeiras, os trem. Provavelmente já tinha jogado há bastante tempo, que não tinha muita coisa e quase não passo naquele lugar. Aí eu parei o carro e dei uma paradinha lá e dei uma olhada e eu trouxe o berço. Um berço de madeira muito bom, que eu fiz um suporte por embaixo da minha mesa, que é uma porta. E dentro eu guardo as minhas madeiras, fica lá na despensa. A hora que eu for organizar meu ateliê, que lá é minha despensa, meu ateliê, tem espaço para trabalhar, tem muito espaço, é grande. Mas tá muito bagunçado, eu quero organizar um espaço para trabalhar lá, para parar de fazer bagunça aqui dentro de casa. E aí o dia que eu for fazer isso, eu mostro para vocês esse berço, que eu fiz o suporte da mesa. E aí peguei essa moldura aí também e um monte de torneados, e estavam guardados lá, e eram coisas desse senhorzinho, que eu gostava muito de ver o trabalho que ele fazia reaproveitando móveis, sabe? Ele reaproveitava muita coisa, mas agora foi pro outro plano. Olha como que tá ficando legal, gente, vocês viram? Eu cortei as madeirinhas, eu já tinha cortado essas madeirinhas aí antes, mas elas tinham ficado um pouquinho maiores, aí eu tive que tirar mais um pedacinho. Elas não são iguais, são duas são iguais e outras 2 são iguais, mas as 4 não são iguais. E eu lembro que essas 2 mais larguinhas, elas são fininhas,
mas na largura, assim, são mais largas. Tipo, a espessura é fininha, mas ela é mais larga. Eu trouxe lá do Piauí. Lembra quando eu fui o ano passado com a minha mãe, que eu fiz aquelas bonecas com as minhas amigas? Aquelas bonequinhas de pendurar? Pois é, eu saí na rua procurando umas madeirinhas pra fazer umas coisas lá. Uma casinha de boneca pra uma priminha minha. E aí tinha umas serraria lá. E eu encontrei um monte de madeirinha que eu peguei pra fazer a caminha lá com a minha priminha. E sobrou essas duas aí bonitinhas, eu coloquei na minha mala. Imagina, gente. Eu coloquei na minha mala e trouxe. Não trouxe mais coisa porque eu voltei de avião. Não tinha como trazer, porque senão eu tinha trazido um monte dessas madeirinhas. Olha só, aí eu pintei tudo depois de ter cortado o tamanho certinho. E a minha janelinha vai ficar com 6 divisórias. Então eu preciso de 6 desenhos diferentes para colocar nelas. Aí nesse momento aí eu só pintei essas tabuinhas. E eu vou deixar elas para colar depois que colocar os desenhinhos. Porque é para dar acabamento. E vai ficar show de bola, gente. Nesse momento aí só faltava essa etapa. Pintei essas tabuinhas. Deixei elas aí secando e parti para a próxima fase, que é de mexer com os meus desenhinhos lá. Vocês vão ver que show que vai ser. Primeira coisa que eu fiz para poder lidar com os desenhos, eu queria um forro para colocar sobre aquele papelão, que fosse mais liso. Aquele papelão não é nada liso. E eu tinha esse papel Paraná, reaproveitamento também, foram uns... Sabe aquelas pastas fichário bem grandona de documento? Um dia o pessoal lá de um departamento lá do meu trabalho, não desse que eu trabalho agora, do outro anterior, fez um limpa lá e jogou lá fora. Tava lá na calçada, na Praça Cívica, um monte daquelas pastas de arquivo, tipo fichário grandão. Eu peguei alguns, trouxe pra casa e descasquei as capas e trouxe. E olha só, gente, eu tenho vários pedaços desse papelão Paraná, é um bocado mesmo. E eu fui cortar para fazer meus bichinhos, né? Que eles estavam mais ou menos da altura que eu precisava, só precisei tirar na largura. Deu certinho porque eu precisava, porque eu tinha medido lá naquela madeira que eu vou fazer o suporte, o tamanho que precisa ser cada retângulo daqueles, né? E deu exatamente o tamanho, quase o tamanho certo da altura dos papéis que eu tinha, eu cortei só na largura. Então eu precisava de 6 pedaços desse aí de papel Paraná cortados, para poder colar as minhas gravuras, para depois colocar lá no quadro. E como as gravuras são pequenas, eu recortei elas e elas ficaram pequenas, e eu tive que forrar primeiro esses papelões aí com outro papel. Eu usei aquelas amostras de papel de parede, que vocês já sabem que eu tenho aqui, que minha cunhada me deu, a Melk. Ela trabalha como vendedora dessas lojas de utilidades, e teve uma época que ela vendia esses papéis de parede. Aí depois ela me deu esse bando de catálogos, são muito lindos, os catálogos têm papéis incríveis. E vira e mexe eu tô fazendo coisas com eles aqui. Então eu vou forrar esses papelões aí com o papel de parede. Eu vou colar tudo com cola quente, gente, porque eu fui fazer uma capa de álbum outro dia com a minha filha e eu colei o papel de parede nesse papelão com a cola branca e não colou. Depois ele ficou todo empapuçado, cheio de bolha. Então eu vou colar com cola quente, porque a outra possibilidade seria a cola de papel de parede, que eu não tenho. Aí eu terminando de cortar aí, vocês vão ver como é que vai ser. Eu vou encapar esses papéis. 2 deles eu vou encapar com um papel lá dos papéis de parede, que é maravilhoso, vocês vão ver. Que ele tem os motivos de bichinhos, olha, os bichinhos da floresta. E nesses bichinhos da floresta é azul, que é a cor que eu queria usar de base. E nesses bichinhos da floresta tem coelhos no meio. Então eu recortei os pedaços que tem os coelhos. Tem os outros bichos, mas tem um coelhinho lá no meio. E encapei 2 desses. 2 deles vão ser desse papel azul. Das figuras que eu imprimi para usar, eu tenho um coelho que é azul também. Então vão ser 3 em tons de azul e 3 em outros tons diferentes. Para decorar meu quadro. Vocês vão ver que show que isso vai ficar. Mas a parte maior das minhas coisas sempre é azul. Quase tem muita coisa azul aqui em casa. Eu sou apaixonada por azul. Vocês não vão cansar, nunca vão ouvir eu falar que cansei de azul. E pode ser que vocês se cansem de tanto azul, gente. Olha só que lindo que tá ficando isso. Aí eu fiz a mesma coisa com o outro. E aí eu tenho esses 2, ó. Todos os 2 tem um coelhinho, mas tem outros bichos aí, estão vendo? Aí estão, olha que coisa mais linda, as impressões que a minha prima fez pra mim. Tem esse coelho azul e esses 3 coelhinhos marronzinhos
uma coelhinha de sainha cor-de-rosa com os ovos na cesta, um coelhinho com flores, que tem detalhes azul também, e o outro coelhinho com a roupinha azul. Eu achei tudo muito incrível, maravilhoso. Eu baixei da internet, peguei aleatório, gente, e mandei imprimir. E tem muito desenho de coelhinho. Procura, se você quiser, no Pinterest, motivos de coelhinho para imprimir, que aparece cada coisa mais linda. Aí eu recortei assim, aleatório mesmo. Depois eu dei uma melhorada nessa parte das flores, porque eu ia colocar um fundo. No primeiro momento eu pensei nesse papel aí que tá na mesa, esse chuviscadinho, mas para esse coelhinho que eu tô cortando agora, eu não usei ele. Eu usei um mais clarinho para esse aí e pro azul. E para aqueles dois que estão lá em cima, o coelhinho da roupinha azul e a coelhinha do tutu rosa, eu usei esse papel chuviscadinho aí. Mas todos eles eu recortei dessa forma, tirando em volta o máximo que eu pude a parte branca, para poder o fundo ficar sendo o papel que eu vou colocar aí no papelão Paraná e não o branco. Aí depois eu dei uma refilada maior ainda nesse daí, ó, tá vendo? Que não combinou, eu achei que ficou muito da mesma cor. Então eu não usei esse, eu usei um beijinho para aquele lá. E esses outros aí, ó, que eu comecei a recortar agora, que eu vou usar naquele papel chuviscadinho. No primeiro momento eu cortei no meio, que a minha intenção era verificar se dava para usar ele inteiro assim, usando a parte branca embaixo, mas não ficou legal. Vocês vão ver que logo em seguida eu percebi que não ia ficar bom. Aí eu já comecei a recortar com a tesoura mesmo. Depois eu peguei uma tesoura pequenininha para fazer os detalhes das beiradinhas, bem das pontinhas. Ó, eu peguei o papel e coloquei em cima para ver se ia dar legal essa ideia de deixar com o fundo branco. Mas não achei que ia ficar bom, não. Aí eu já peguei a tesoura para recortar. Viu o que eu peguei? O papelão Paraná agora e coloquei nesse papel aí. E eu vou revestir 2 deles com esse papel chuviscadinho. Na mesma técnica que eu fiz com aquele outro lá. Não tem segredo, não. É só encapar de forma que fica bem perfeitinho. Tô fazendo com cola quente mesmo. Porque, que nem eu falei pra vocês, esse papel aí é ruim pra colar com cola de papel. Aquela com as cores que eu uso não funciona. E eu não gostei da ideia dele desse jeito aí. Aí eu peguei e recortei tudinho. Depois que eu recortei, eu colei ali e terminei de revestir o papelão, que eu tinha esquecido das abinhas inferior e superior. E aí eu fiz com esse e com a coelhinha do tutu cor-de-rosa a mesma coisa, nesse papelãozinho dessa cor aí. Os outros dois, o azul e aquele do coelhinho que tem as flores na mão, eu peguei um outro papel de parede desse daí, beijinho. Gente, vocês podem usar papel de presente, vocês podem usar tecido estampadinho, ou se você gostar de uma corzinha só, aquele algodão cru, que é um tecido beijinho, fica parecendo a cor dos outros coelhinhos que eu fiz aí, o fundo. Fica lindo. A minha ideia sempre antes, quando eu fazia as coisas, eu revestia tudo com tecido. Ultimamente eu tô fazendo com esses papéis aí porque eu ganhei e eu tenho muito. Mas a gente tem sempre que buscar a opção que você consegue fazer. Não é, vou fazer com papel assim que nem a Poliana faz. Não tem jeito, gente. Esses papéis são papéis que eu tenho. Você não precisa comprar papel contact, nem papel de parede, nem coisa pra isso. Você pode usar um pedaço de tecido, pode ser até um pedaço de jeans, pode ser até um pedaço de uma roupa que você não usa mais, que o tecido está em bom estado, você passa o ferro nela e reveste, fica muito lindo. Tem muitos tecidos, muita coisa que... Por exemplo, eu guardei um tecido, uma blusa minha que rasgou, eu engordei, né, pra caramba, aí eu fiz um movimento brusco e a blusa partiu bem no meio das costas, ela era novinha, de cambraia de linha, a coisa mais linda. E eu guardei e outro dia eu usei pra revestir um negócio aí que eu tô fazendo também. E ficou perfeito, o tecido tava bom, a blusa era nova, eu só estraguei ela muito rápido. Você pode usar uma renda, pode usar qualquer coisa pra colocar embaixo e revestir nesse papel que fica lindo. Aí tá vendo? Eu tô com estilete tentando fazer o detalhezinho do meio, não deu muito certo. Aí eu cortei com a tesoura mesmo, pra tirar a parte branquinha. E olha que lindo que tá ficando. Colei com cola quente mesmo, gente. Tem que ser rápido, porque a cola seca muito rápido. E aí, olha que lindo.
Se tivesse feito o transfer também no papelão, acho que não ia dar certo. Se fosse revestido de tecido esse negócio aí, eu podia tentar a técnica do transfer. Outro dia eu vou fazer pra vocês. É um que a gente cola esse desenho com o direito, tipo, eu vou pegar a foto contrária no papel e depois eu vou molhando atrás até sair todo o papel e ficar só a tinta. Não vou conseguir explicar aqui pra vocês. Outro dia eu vou fazer e vou mostrar. Esses coelhinhos, por exemplo, eu fiz 2 cópias de cada um. Então, se eu tiver tempo aqui de fazer a técnica do transfer para fazer a transferência, eu vou usar uma dessas aí de papel fotográfico mesmo para ver se funciona. E se tudo der certo, eu vou mostrar para vocês. Olha aí, esse ficou pronto, que lindo. Eu não vou mostrar fazendo todos, não, gente, que é a mesma coisa. Eu só mudei o fundo dos outros coelhinhos. Foi 2 coelhinhos com esse fundo aí e outros 2 coelhinhos com o fundo beijinho. E se eu ficar mostrando todos os detalhes bem pra vocês, o vídeo fica grande demais, sabe? Eu tava aí testando ideias pra ver onde que eu ia colocar cada um, mas depois eu mudei. Também não ficou desse jeito aí. Aí eu recortei esse azul. Ele é lindo. Se eu soubesse que eu ia fazer esse quadro, eu tinha feito esses coelhinhos maiores. Pra eles ficarem quase do tamanho do quadradinho, sabe? Esse azul, então, se fosse maior, tinha ficado incrível. Dava pra fazer maior, o tamanho todo do A4. Acontece que eu tava pensando, eu já tinha até desenhado com as molduras ovais, 2 molduras retangulares, 2 molduras ovais, pra fazer. E esse coelhinho eu mandei imprimir exatamente do tamanho certinho que cabia na moldura. Eu medi no papel A4 a moldura que eu ia fazer e coloquei o tamanho do coelhinho para imprimir exatamente do tamanho que ia caber naquelas molduras. Depois eu mudei de ideia. Por isso que os coelhinhos ficaram assim, ó, no meio do negócio. Mas aí, se tivesse feito eles, se você for fazer, gente, imprime maior para ficar quase do tamanho do retângulo, fica mais bonito, sabe? Aparece um pouco mais. Eu tive que trabalhar com as figuras que eu já tinha. E olha que perfeição que tá ficando. Recortei esse outro aí da mesma forma que eu tinha recortado aquele. Tirando os brancos. Olha só. E aí eu preguei eles, esse da menininha no mesma cor daquele que a gente tinha feito. E esses outros 2 num bege mais clarinho, olha. E aí eu resolvi montar dessa forma, gente. Coloquei os 2 azuis nos cantos embaixo. E o coelhinho azul no meio em cima. E espalhei os outros 3 coelhinhos. E ficou perfeito. Eu tô apaixonada no meu quadro. Daí eu queria muito nessa hora aí terminar ele, passar a esmerilhadeira pra dar aquela envelhecida. Pra terminar logo, mas eu tive que esperar bastante. Meu bem tava tirando uma soneca, eu não queria acordar ele. Aí eu só preguei aí e coloquei as moldurinhas em cima. Tinha arrancado um pouquinho no canto, eu coloquei mais cola quente. E coloquei, gente, ó, eu preguei bem nos cantinhos para não dar defeito. Deixei essas diferencinhas, esses lugares que não tá batendo no meio, que é onde vai pregar as ripinhas, então não vai aparecer. Mas nos cantos, em cima e embaixo, tem que pregar bem rente, para depois não ficar feio. Então depois você vai ter que inventar alguma coisa para dar acabamento. Eu dei uma reforçada aí nas colinhas do canto, no papelão, que tinha ficado uns lugarzinhos que não tinha colado direito. E depois eu coloquei a cola quente aí e colei. Mas vocês estão vendo que é uma coisa bem simples. Se eu quiser fazer com outra coisa, tirar esses coelhinhos na hora que eu cansar, é fácil de tirar. Porque tá só colado no papelão, a moldura tá livre. É só trocar, se quiser trocar o papelão, bem, se não quiser tenta tirar a parte assim sem estragar. E olha que bonito, que tá ficando maravilhoso. Só falta pregar esse último aí, para poder a gente colocar as ripinhas e fazer a mágica. Olha que coisa mais fofinha que tá ficando. Quanto mais eu faço, mais lindo eu acho. Aí essa daí do meio, eu só coloquei uma colinha e coloquei ela, mas depois, se vocês vão ver aí, que eu tive que arrancar ela de novo, porque eu devia ter posto as ripinhas laterais primeiro. A hora que eu fui colocar não serviu, tá vendo?
Aí, ó, não serviu, eu tive que arrancar. Tinha acabado de colar, tive que arrancar. E movimentar ele um pouquinho. Daí eu tirei um pouco a cola que tinha grudado. Colei os outros primeiros e depois, porque aí tem como eu colar de frente pro outro certinho. E olha só, depois que eu colei esses, que eu colei o do meio na verdade eu acho que eu nem colei, eu só encaixei ele, lembrando aqui agora, depois de ter feito esse negócio de ter colocado e arrancado, eu não coloquei de novo o do meio, eu só encaixei. Faltando só uma agora, vai ficar maravilhoso, olha a mágica. Que lindeza, gente. Vê se não tá show. Já tava perfeito assim, mas eu queria desgastar um pouquinho a madeira pra ficar aparecendo a corzinha e combinar com esses coelhinhos beijinhos, sabe? Aí depois, mais tarde, eu fiz isso, ó. Voltei lá, fui lá fora, dei uma descascadinha nos cantinhos. E ficou lindo. Deu um trololó aí na minha tomada, não tava querendo funcionar. Mas no final deu tudo certo. Foi só uma desgastadinha mesmo, não é muito. Nos cantinhos. Foi bom que deu uma disfarçadinha aqui, os cantos que eu cortei. Não tá redondinho do mesmo jeito. Tá redondo, mas não tá igualzinho os outros, os originais. Bem de leve. Desgastei mais ali no baixo relevo, no cantinho. E nas laterais e nas viradinhas aí onde é oval. Os cantinhos, oval, arredondado, sei lá, gente. Não é oval não, né? É arredondado. Só pra dar um toquezinho e aparecer um pouquinho da cor da madeira, combinar com os coelhinhos. E tcharam! Ficou maravilhoso. Daí eu vou levar lá pra dentro e mostrar pra vocês a foto dos lugares onde eu coloquei. Gente, olha, eu não falei lá no comecinho, mas por favor, hein, se inscreve no canal quem não é inscrito, dá o joinha e compartilha com os amigos, que é muito bom pra mim, tá? Toca no sininho também pro YouTube te avisar dos vídeos novos. Olha aí as fotos, fiz umas fotos pertinho lá de cada pedacinho, pra mostrar os coelhinhos direitinho pra vocês. Como eles são lindos. Coloquei lá no meu cantinho do café. Talvez eu ache um lugar melhor pra colocar ele, mas por enquanto vai ficar aí. Mas ficou incrível. Ficou perfeito. Muito lindo meus coelhinhos. Eu amo coelhinhos, gente. Já contei a história de por que eu gosto tanto de coelhinhos no vídeo anterior pra vocês. Vai lá dar uma assistida que tá muito bom também, tá? Boa semana pra vocês. Fique com Deus. Semana que vem ainda tem vídeo de Páscoa, tá bom? Não perde não. Beijo, bye!